Opa, salve, beleza? E aí, tá tudo certo? Chegando com apoio diário da KTO nesse vídeo em que eu quero te falar sobre o Grêmio. Uma notícia animadora para a direção do clube. Os movimentos de reabertura de janela indicam saídas e um jovem pode ser negociado. Eu vou te contar quem é este jogador. Mas antes, lembrando que na quarta-feira o Grêmio vai definir o seu futuro na Copa do Brasil contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Tá aqui, ó, kto.com, usa o cupom Daniel, você vai ganhar 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito, ou seja, você vai ter mais chances de brincar, de se divertir lá na KTO. Lembrando que é para maiores de 18 anos e sempre com responsabilidade. Não pensa que você vai resolver a sua vida financeira na KTO. É pra brincar, tá certo? Vamos lá então, vamos falar sobre notícias animadoras, né? E claro, era algo que ficava muito no campo da especulação, mas ganha um componente muito importante em termos de entrada de valores aos cofres do Grêmio. E tudo isso por uma foto. E uma foto que a gente pode brincar que vale milhões. Tá aí na tela o PP, né? Ex-jogador do Grêmio, atleta que foi negociado junto ao Porto. Ao lado dele está o seu empresário, o Adriano Espadoto. E a foto é do momento da retirada do passaporte italiano para o PP. Isso, claro, abre uma perspectiva maior em termos de mercado internacional, né? Tanto que esse jogador foi para o Porto e acabou até se destacando e gerou alguns interesses. Em termos de especulação, chegou a se falar no Chelsea, enfim, mas o importante é que há a possibilidade do PP ser negociado. O PP, quando saiu do Grêmio, ele saiu na metade de 2021, foi no segundo semestre, ele foi negociado na ocasião por 15 milhões de euros. 10 milhões referentes ao Grêmio. O Grêmio ganhou um valor superior a 64 milhões. Deu 64 milhões e 500 mil reais pela negociação do PP. Só que agora, com a possibilidade dele ser negociado para um outro mercado, com outro clube do futebol internacional, e por isso também ele acabou tirando o passaporte italiano, a multa ela é de 70 milhões de euros. Vejam só, o Porto compra por 15 milhões e estipula a multa de 70 milhões de euros. E aí é que vem a boa notícia, a excelente notícia. Por quê? Se o jogador for negociado, o Grêmio tem 12,5% de plusvalia. O que cedeu o valor da negociação, 12,5% é um valor que será destinado ao Grêmio. Um aporte que seria muito interessante diante de um cenário, né, de reajuste financeiro que o Grêmio obrigatoriamente vai ter que passar. E aí tem outra questão importante, porque ao mesmo tempo que o Grêmio faz avaliações de mercado na busca por reforços, por qualificar ainda mais o grupo do técnico Renato Portaluppi, existe a possibilidade de vendas, evidentemente. Uma delas que se fala é a do Bitelo. O Grêmio entende que Bitelo tem mercado no futebol europeu, estaria ali na idade limite. O Renato falou até sobre as questões, né, de números do Bitelo, características, enfim, algo que se ajusta muito bem, segundo até se falou externamente, né, por dirigentes, por pessoas do Grêmio, enfim, é algo que agrada aos europeus e, portanto, essa possibilidade existe. O Grêmio nunca descartou. Claro que depende do valor a ser oferecido. Mas aí que tem um ponto importante, porque o Grêmio pode negociar um jovem. Tem um jovem muito assediado, jogador que já foi inclusive sondado por alguns clubes do Brasil, claro que clubes de menor porte que o Grêmio, como o Ponte Preta, o Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto, o Guarani de Campinas, Chapecoense e Coritiba. Mas também
até pelas passagens desse atleta à seleção brasileira, a questão de visibilidade, enfim, esse foi um jogador que despertou o olhar de clubes da Alemanha e da Espanha. E eu tô falando do volante Ronald, jogador que, inclusive, o Grêmio estudava uma possibilidade em relação a utilizar o atleta ou não no grupo principal. Ele fez um treinamento, depois voltou para a base, enfim, e está sendo utilizado, sendo trabalhado no grupo principal do Grêmio. E aí é que entra o grande detalhe. É o jogador jovem que o Grêmio pode negociar em virtude destas observações feitas pelo mercado da Alemanha e também da Espanha. Inclusive, eu não me recordo agora há quanto tempo, eu fiz um vídeo falando sobre um relatório que foi feito em cima de observações referentes a este jogador. Atleta, portanto, que acaba sendo observado e mais um nome que pode deixar o Grêmio. Gente, se falou muito no TT. Essa foi a notícia do Jorge Nicola, de que o Grêmio estaria interessado no TT. O TT, na verdade, seria, em termos de característica, um sonho do Grêmio, mas primeiro o obstáculo do Pablo Bueno. A gente sabe como é que é a relação da direção do Grêmio com o empresário, que também é o empresário do TT. E outro ponto é que o atleta quer continuar fora do país, fora do Brasil. E há, inclusive, a possibilidade de ele até ser negociado com o Al Hilal, né? Tá no Leicester, foi rebaixado o clube para a segunda divisão do futebol inglês, e isso abre até o caminho para que esse jogador possa atuar em outro clube. O mundo árabe estaria de olho nesse jogador, e a gente sabe que concorrência em termos de salário é uma coisa absurda, e por isso ficou muito mais em cima desta informação do Jorge Nicola do que propriamente aquilo que o Grêmio tenha tentado ou feito qualquer tipo de movimento para tentar contratar esse jogador, que foi algo que me foi dito que não aconteceu. Tá certo, gente? Valeu a você que chegou até aqui. Comentário aqui embaixo. Te inscreve no canal, ativa as notificações, dá o like aí, o joinha ajuda bastante, vai impulsionando o nosso conteúdo. Já passamos da meta dos 50.200, eu só tenho a agradecer a você pela presença aqui no canal. Tá certo? Fui!